Olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o tema insatisfação. E a passagem evangélica associada a essa nossa reflexão de hoje está numa epístola de Paulo ao povo de Filipos, no capítulo 4 e no versículo 12, onde Paulo de Tarso diz o seguinte: em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer em necessidade. Queridos, essa epístola de Paulo de Tarso ao povo de Filipe contém somente 4 capítulos. E esse capítulo 4, que é onde está inserido o tema que nós estamos estudando nessa reflexão de hoje, estão divididas, segundo os exegetas, em 2 partes: recomendações diversas que Paulo de Tarso faz ao povo de Filipe e agradecimentos pelos socorros recebidos. Nesta primeira parte, Paulo de Tarso faz diversas recomendações ao povo de Filipos, mas uma recomendação especial faz Paulo de Tarso no versículo 8 desta primeira parte, além de todas as outras recomendações que Paulo de Tarso faz na sua epístola. Ele diz o seguinte no versículo 8: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Isso deveria também ser uma recomendação para todos nós, que hoje em dia também passamos e vivemos por grandes tribulações, por grandes dificuldades e diversas inquietudes, tristezas, processos depressivos que nós vemos assim quase como que campeando em todo o nosso planeta, em toda a nossa vida de uma forma geral. Na segunda parte desse capítulo 4, na parte de agradecimentos pelos socorros recebidos, Paulo de Tarso fala das dificuldades pelas quais Paulo de Tarso, falou. Mas ele fala com muito carinho, se mostrando imensamente agradecido a Deus por tudo o que ele passou. Porque pelo que ele aprendeu, pelo que ele pôde desenvolver e por tudo aquilo que ele pôde crescer espiritualmente. Todos nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da vida de Paulo de Tarso e sabemos da sua trajetória de jovem doutor da lei até o maior divulgador da doutrina do Cristo. Como eu disse, da sua vida como doutor da lei até o maior divulgador da doutrina do Cristo. Mas, queridos, não existe nenhum registro nos evangelhos ou registro na história de que Paulo de Tarso tenha sido um homem triste, insatisfeito, depressivo, em toda a sua trajetória da qual nós conhecemos. Queridos, seria uma grande ilusão, mas uma grande ilusão, a gente imaginar que Paulo de Tarso, então ainda jovem Saulo de Tarso, jovem doutor da lei, tenha simplesmente se convertido como que por encanto, de uma hora para outra, diante da porta de Damasco, com a visão do Cristo. Paulo de Tarso foi, digamos assim, gradativamente tomando conhecimento da doutrina dos ensinos do Cristo Jesus. A começar pelo grande embate que Paulo de Tarso teve com Estevão, que era irmão de Abigail, a sua amada esposa, a sua amada noiva, desculpa. E nesse contato com os ensinos de Jesus, o incomodava demais, uma vez que, conhecedor que ele era das leis, Paulo de Tarso sabia que o Cristo não estava violando, não estava transgredindo nenhuma das leis. E sabia do poder do ensinamento do Cristo sobre todas aquelas pessoas as quais tomavam conhecimento do amor trazido pelo Evangelho do Cristo. E ele via também na multidão que seguia o Cristo a felicidade brotando em cada uma daquelas pessoas, em cada um daqueles corações que recebiam, os ensinamentos do Cristo e começavam a se transformar, saindo dos seus processos de insatisfação e de tristeza. E via todos aqueles que optavam por seguir o Cristo, a sua transformação interior, a sua felicidade, a alegria e a felicidade, e mesmo que passando por dificuldades e por tormentas, né? Retirando então, de uma certa forma, homens e mulheres daqueles processos de tristeza, de desânimo que existia sobre a boa nova trazida pelo Cristo Jesus.
E ele pôde ir percebendo ao longo do tempo em que perseguia os cristãos o poder do amor o poder do amor de fortalecer a todos aqueles que optaram por seguir o Cristo. Então aquilo incomodava muito a Paulo de Tarso. E foram esses os motivos, digamos assim, que deixaram Paulo de Tarso por um período da sua vida bastante perturbado e confuso. Um misto de insatisfação, de angústia, de sofrimento, conviveu com o então jovem Paulo de Tarso até o momento sublime daquele contato amoroso com Cristo às portas de Damasco. O restante da história de Paulo de Tarso nós já conhecemos, ou pelo menos temos à disposição em todos os livros, enciclopédias e registros da história. E é por isso que Paulo de Tarso nos relata, na sua epístola ao povo de Filipe, a frase que é apoio à nossa reflexão no dia de hoje. Ele diz, nos versículos 11 e 12, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a passar por necessidades. Amigos, essa semana eu estava na casa de um amigo meu, o Olavo, e nós estávamos conversando bastante sobre toda essa situação de insatisfação que está gerando na humanidade em termos de pandemia. As insatisfações, as brigas, enfim, todas essas coisas que estão acontecendo. E o Olavo e a Dona Elisa, eles estão comemorando agora nesse ano de 2020, 27 anos de casados. Hoje eles se confessam que estão muito felizes e que se amam de uma maneira simples, mas de uma maneira carinhosa e respeitosa, e sempre dentro dos preceitos do Evangelho do Cristo. Uma forma simples de viver, mas que em função também dos problemas da vida moderna, que a gente sabe que hoje em dia, muitos casais sofrem, e sofrem muito, se separam e muitas vezes alegando insatisfação de um para com o outro. É normal a gente ver isso, e principalmente nesse período que nós estamos passando agora de quarentena, pandemia e assim por diante, e restrições das mais diversas, né? Então, nessas situações, os filhos terminam também sofrendo e que fatalmente gera o desequilíbrio e a desarmonia no lar. Período este, muitas vezes, importante para a formação moral e social desses pequenos. Formação moral, formação intelectual, formação espiritual, que, se porventura comprometidos, serão geradores, então, de homens e mulheres no futuro, tomados de grande insatisfação, de grande tristeza, processos depressivos e tudo mais. Pois bem, esse amigo meu, o Olavo, e a Dona Elisa, eles me contaram que no começo do seu relacionamento, no começo do seu casamento, aproximadamente já estavam quase completando 10 anos de casados, eles passaram por uma forte crise de relacionamento. Mas uma forte crise mesmo, a insatisfação de um para com o outro estava se tornando assim quase que insustentável, em função de uma série de problemas que eles estavam passando. O que provocou em ambos um forte sentimento de insatisfação. E os filhos pequenos já sentiam os reflexos deste desgaste pelos quais os dois estavam passando. E o Olavo me disse que foi convidado também por um outro amigo nosso, né, comum a nós dois, o Claerton. Ele foi convidado a ir a uma casa espírita, onde ele pudesse então conversar com o orientador, aquele atendente lá do atendimento fraterno, que hoje nós chamamos de atendimento fraterno. Então o orientador, o Olavo, foi no dia seguinte, e aquele orientador então ouviu atentamente tudo que o Olavo tinha a dizer sobre o problema pelos quais ele estava passando. E por alguns momentos, né, quando ele relatava ao orientador, por diversas vezes ele teve que parar meio que em soluços, enxugando muitas vezes as lágrimas que insistiam em rolar do seu rosto. E o orientador então pediu para que ele convidasse a esposa para que viesse no dia seguinte conversar, e ele gostaria de conversar com os dois juntos. O Olavo então chegou em casa, convidou a esposa, para que ela também aceitou, talvez como se fosse uma das últimas oportunidades de reaver esse relacionamento que estava quase que perdido. E o Olavo convidou a esposa. E no dia seguinte lá estavam ele, o orientador conversou com a esposa, conversou com os dois juntos, e ao final o orientador então fez uma seguinte proposta ao Olavo e à Dona Elisa. Ele disse que ambos deveriam
após o jantar, fazer uma pequena reunião. E que eles deveriam contar um para o outro as coisas boas que tivessem acontecido ou ocorrido durante o dia. E deveriam também, se quisessem, contar as coisas ruins que tivessem ocorrido durante o dia. Mas que deveriam começar primeiro pelas coisas boas que tivessem ocorrido durante o dia. Então eles foram. Eles acharam até meio estranho essa orientação do orientador, mas pois não imaginavam que isso pudesse trazer alguma solução. Mas tomaram a decisão de assim agir e realizando as reuniões diárias. Na primeira semana, que realmente foi muito desgastante. Segundo o Olavo, foi extremamente desgastante. Pois eles falavam muito mais das coisas ruins que tinham acontecido durante todo o dia do que de que pelo menos alguma coisa boa que tivesse acontecido. E era com muita dificuldade que eles conseguiam quase que assim falar alguma coisa boa que tinha acontecido durante aquele dia. Mas mesmo assim insistiram em continuar fazendo esse pequeno ritual. E as sensações que sentiam ao relatar as coisas ruins os deixavam de uma forma assim sobrecarregados, pesados com tudo aquilo que estavam falando. Mas de alguma forma começaram a sentir os benefícios de algumas coisas boas que eles comentavam um com o outro. E era natural, às vezes, um sorriso de alguma coisa, um certo grau de felicidade quando eles conseguiam encontrar alguma coisa boa que acontecesse durante o dia. Então as coisas, gradativamente passando as semanas, as coisas boas começaram a superar as coisas ruins. E chegaram a perceber que as coisas boas aconteciam na vida de cada um dos dois quase que diariamente, de uma forma intensa, quase que a todo momento. Eles só não percebiam. Eles só não conseguiam identificar aquilo como sendo uma coisa boa, porque só focavam os seus olhos e a sua atenção para as coisas ruins que aconteciam, seja no mundo, com ele, com as famílias, com o chefe, com a sociedade de uma forma geral. E começaram a perceber esse convívio diário, nas reuniões diárias após o jantar, a conversa já fluía de uma forma mais natural. E era muito comum trazerem, às vezes, anotações em papel, para que pudessem ter a condição de relatar todas as coisas boas que eles conseguiram perceber durante o dia. Então, e já era comum mesmo entre os dois, mesmo ao terminar a reunião, quando eles iam se deitar, quando eles iam dormir, ainda continuassem falando das coisas boas que tinham acontecido durante o dia. E eles perceberam também que muitas vezes, mesmo durante o dia, alguma coisa que acontecia de bom, um passava um WhatsApp para o outro dizendo: olha, aconteceu isso, mas depois te conto com mais detalhe em casa quando a gente chegar. Prometendo, né? E assim, eles perceberam também, depois, que poderiam incluir os filhos nessas reuniões diárias. E assim o fizeram. Então, eles começaram a ter uma outra forma de ver o mundo, de acabar com aquela sensação de insatisfação, de acabar com aquela sensação de desgaste que estava incomodando os dois já fazia algum tempo. Queridos, e ao final de um mês, eles retornaram então àquela casa espírita para conversar com aquele orientador. Mas dessa vez, eles não foram sozinhos. Eles fizeram questão de levar os seus dois filhos e fizeram questão, cada um contou uma coisa boa que tinha acontecido naquele dia para aquele orientador. E disseram ao orientador o seguinte: estamos muito felizes e nós gostaríamos de compartilhar essa nossa felicidade e essa nossa alegria com você. Amigos, eu gostaria também de acrescentar algumas coisas a mais que mudou a vida do Olavo, da Dona Elisa e dos filhos. Eles perceberam que estavam dando muito mais importância às coisas ruins que aconteciam, por menor que fossem. Por isso é que sofriam de uma forma intensa. Viviam como que enclausurados em processos depressivos, repressivos, enfim, viviam de uma forma intensa. E conseguiram enxergar todas as coisas boas que aconteciam em sua volta o tempo todo. E começando a aprender a valorizar tudo aquilo que eles viam, por menor que fosse. Conseguiram focar então os seus pensamentos e objetivos nas coisas boas. E isso começou a valorizar em termos de oportunidades. Em termos de oportunidade de ser feliz. Começaram a perceber que as coisas ruins, que mesmo nas coisas ruins existiam oportunidades de crescimento, existia uma oportunidade de valorização que pudesse trazer algum benefício para a gente. E começaram também a perceber
o lado bom de todas as pessoas. Também já não focavam mais as coisas ruins, as ações boas, os comportamentos ruins que as pessoas tinham, mas começaram a valorizar também o lado bom que aquelas pessoas tinham. E isso também aumenta a nossa felicidade. Queridos, e nós? Como estamos nós diante de tudo isso? Nós já paramos para refletir sobre todas as coisas boas que ocorrem com a gente durante todo o nosso dia? Já fomos capazes de parar em algum momento e tentar identificar quanta coisa boa acontece desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir? Já paramos para refletir sobre tudo o que ainda nos deixa triste e começar a elencar e ver: puxa, mas isso me deixa triste, puxa, mas isso me deixa triste. E tudo o que nos deixa tristes, cabisbaixos, insatisfeitos, nós temos que começar esse processo de identificação e ir eliminando cada um de cada vez. E procurando substituir por outros valores, por outros motivos que possam nos deixar felizes. E já paramos também para refletir sobre a nossa insatisfação, sobre essa insatisfação que ronda o nosso ambiente de trabalho, que ronda o nosso ambiente familiar, que ronda o nosso ambiente social, o nosso ambiente familiar e social, por exemplo. Tudo, talvez esteja na hora mesmo da gente refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo conosco, e principalmente nesse momento de pandemia que está, como eu disse, campeando o mundo de uma forma intensa, né? E muitas vezes também refletir sobre a forma como nós estamos encarando esses fatos e acontecimentos. O que estamos realmente valorizando da vida. O que realmente estamos olhando. Queridos, a insatisfação, de um modo geral, em nosso país, em nosso planeta, anda muito grande. Nós só estamos focando, ou pelo menos nós só vamos recebendo notícias de terremotos, 1.000 morreu hoje em dia, 5.000 morreu no tal lugar, assim, mortes, acontecimentos, desastres. Nós somos cada vez mais como que inspirados, intuídos de uma forma coercitiva a somente ver isso, a somente ver as coisas ruins. Mas como disse Paulo de Tarso, viver em abundância e na escassez ainda está muito distante da nossa capacidade de aprendizado. Mas podemos afirmar que a satisfação do ser humano não está nas condições materiais em que vive e que se encontram. Então, a solução não está no ter, mas em sim no ser. Na forma como encaram, como se posicionam em cada uma das situações, fatos e acontecimentos da vida de cada um. É muito natural, como se diz no ditado, as pessoas verem o copo vazio, o copo meio vazio. Mas temos que olhar então pelo lado contrário, já vendo o copo meio cheio. É essa situação que nós temos que começar a focar. E em cada situação que nós encontramos, temos sempre a oportunidade, vamos ter sempre a oportunidade de crescimento e a oportunidade de realizar a felicidade. Nós estamos vendo nesse momento de pandemia. Diversas são as pessoas que estão saindo do ostracismo e estão começando a crescer e desenvolver de uma forma intensa, enquanto que outros caem. O que será que mudou nessas pessoas? Será que umas estão olhando pelo lado positivo e outros estão olhando pelo lado negativo? É por isso que está havendo essa inversão de valores? Isso é uma forma de a gente pensar também. E o mesmo vale para todos os nossos relacionamentos. Veja no caso da história do meu amigo Olavo e da dona Elisa. São Francisco de Assis conquistou a sua felicidade na humildade, na pobreza e no servir ao próximo. O santo da humildade, o São Francisco de Assis, ele vivia amargurado em toda a sua riqueza, e somente depois de se desvencilhar de tudo isso e se entregar realmente de uma forma amorosa a essa oportunidade de servir, é que ele teve a grande vitória em toda a sua história, como nós já conhecemos. Gandhi também encontrou a sua felicidade na luta silenciosa pela liberdade do seu povo. Irmã Dulce e também Madre Teresa de Calcutá, elas conseguiram, apesar de inúmeros padecimentos, conseguiram encontrar felicidade, levando a felicidade para outras pessoas. Então, é questão de mudança de foco cada vez mais. E como esquecer, então, também a alegria e a felicidade com que viveu Chico Xavier durante toda a sua existência aqui com a gente.
E nós sabemos das agruras, nós sabemos como é que se diz, de tudo aquilo pelo qual ele passou, por todas as dificuldades. Queridos, então, a felicidade e as satisfações do homem definitivamente não constitui de posições sociais ou de qualquer poder político, de forma nenhuma. A felicidade não pode ser conquistada fora de nós, embora seja sempre lá onde nós vamos procurar essa felicidade. Né? Então, esses poucos homens da história que eu aqui relacionei, né, que relataram, souberam buscar a sua felicidade dentro de si mesmo, olhando de uma forma diferente, olhando de uma forma mais humana para o mundo e tirando dentro de si esse potencial para poder fazer, para gerar não só a sua felicidade, mas a felicidade de milhares de pessoas. E esses homens e mulheres viveram de uma forma feliz, plena e feliz, mesmo passando por dificuldades. Ou será que Gandhi não passou por dificuldade? Maria Teresa não passou? Irmã Dulce não passou? Bezerra de Menezes não passou? Chico Xavier não passou? Todos eles passaram por momentos difíceis, mas foram extremamente felizes com tudo aquilo que fazia. Mas ao contrário desses homens e mulheres, milhares de homens e mulheres ainda no nosso mundo vivem infelizes e vivem insatisfeitos. Hoje nós vivemos insatisfeitos e infelizes com o que temos e o que não temos. Hoje nós vivemos insatisfeitos e infelizes com o que somos e com o que não somos. Hoje nós vivemos infelizes e insatisfeitos com os amigos que nós temos e com os amigos que nós não temos. Hoje nós vivemos infelizes e insatisfeitos com o emprego que nós temos e com o emprego que nós não temos. Poderíamos então relacionar aqui, passar aqui horas falando sobre uma série de coisas que nos deixam infelizes e insatisfeitos. Ora, será então que nós podemos, onde será então que nós podemos encontrar o segredo da nossa felicidade? Onde será que nós podemos encontrar então o segredo da nossa satisfação? Eu vos afirmo, o segredo está dentro de cada um de nós, dentro do nosso espírito, latente, de uma forma adormecida, esperando que possa despertar. De uma forma latente, esperando que possa despertar e brilhar. E através do nosso esforço e da nossa vontade, nós vamos então gradativamente aprendendo e desenvolvendo e despertando esse poder espiritual que existe dentro de cada um de nós. Existe um livro, existe um livro chamado Renovando Atitudes, e no capítulo Tuas Insatisfações, Hamed nos faz refletir sobre alguns pontos bastante interessantes sobre a insatisfação. Em 2 trechos ele diz o seguinte: pessoas que enfrentam a pobreza lutam desesperadamente para conseguir os recursos amoedados, tentando sair das agruras da dificuldade, e não percebem que a verdadeira propriedade é uma atitude do espírito, e não abrem suas mentes às dádivas do universo, da paz de espírito que teriam e que poderiam fazê-los felizes. Ricos que trabalham constantemente para acumular cada vez mais e mais, com a desculpa de suprir o futuro, não se dão conta de que o real motivo das suas insatisfações é a ganância desmedida de conseguir sempre mais e mais, pois não conseguem enxergar os limites das suas conquistas. E Hamed finaliza dizendo que a insatisfação não se cura projetando sobre as situações, pessoas, títulos, poder, posições sociais, mas reconhecendo a fonte que produz essa insatisfação e essa infelicidade. Portanto, queridos, os reais motivos estão dentro de cada um de nós mesmos. E nós podemos ir, então, identificando e retirando cada um deles. E começando a exercitar, ao olhar de uma forma mais intensa, mudando o nosso foco para as coisas boas. Mesmo que seja uma pequena rosa num jardim onde a gente passa, está começando a brotar, nós podemos ver coisas boas ali. Nós podemos ver coisas boas em diversas situações. Então, com certeza, a grande mudança, a grande geração de felicidade, de satisfação, nós vamos com certeza encontrar nas pequeninas coisas. Seja nos nossos filhos, maridos, esposas, colegas de trabalho, mas a cada vez que olharmos com foco nas coisas boas, nós vamos ser recompensados de alguma forma. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.